Convido os amados para que abram a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, como diz a irmã Fabíola, sejam fortes. É todo o capítulo, irmãos. O irmão da introdução, feche a porta aí para ninguém fugir, porque é todo o capítulo 37 de Ezequiel. E eu perguntei à irmã Lucilene se terminava cedo aqui, que eu preciso pregar na nossa igreja ainda. Ela falou assim, depende do pregador. Então a responsabilidade é minha, né? Ezequiel capítulo 37, amém? Todos encontraram? Para quem não me conhece, Leonardo, mineiro, radicado no Espírito Santo há 32 anos, já vivi muito mais aqui do que lá, mas continuo amando um queijo. E pastoreio a Igreja Batista em Morada de Betânia, no município de Viana, há quase 19 anos, para a glória de Deus. E voltar a esta igreja, ao púlpito do pastor Antônio, feito pelo irmão, é Adeildo? Odeir, é uma honra dupla. Então, é um prazer estar com os irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Para não gastarmos muito tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma primeira parte, e depois, à medida que nós formos refletindo, lerei o restante. Estou usando a versão Almeida 21, nós vamos ler dos versículos de 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: A mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. E me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloco a minha vida, a vida da tua igreja, do teu povo no altar do Senhor, clamando a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos esconda, Pai, atrás da tua cruz para falar com o teu povo. Que o Senhor abra o coração do teu povo para ouvir a tua palavra, meu Deus. E que nessa noite, ao expor a tua palavra, o teu povo que recebe a tua palavra, possa haver uma única coisa: a glorificação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua igreja, Pai, que a tua igreja seja valente, que a tua igreja seja corajosa, que a tua igreja coloque em prática a palavra do Senhor, Pai. Firme, corajosa e valente, marchando como um exército, aguardando o grande e glorioso, majestoso dia em que o Senhor irá voltar para nos buscar. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Trazendo de volta a adoração em família. Esse é o tema proposto para falar nessa noite. Quando nós abrimos o livro do profeta Ezequiel no capítulo 36, a partir do verso 16, nós já encontramos Deus sinalizando para o profeta que ele tem algo especial para fazer na nação de Israel. E deixa eu falar uma coisa para você, para ficar fácil para nós. Quando eu falo nação de Israel, quando eu falo povo de Deus, eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo sobre a sua vida. Deus chama o profeta e fala para ele que ele tem algo de especial.
Ele diz para esse povo que a situação deles não era boa. Veja comigo no capítulo 36, versos 22 e 23. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações, para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo para o profeta: sabe de uma coisa, meu filho? O meu povo, o povo da minha aliança, o povo que eu escolhi, o povo que eu separei para ser testemunha minha, para ser bênção em todas as nações, errou o alvo, saiu do caminho, arruinou com o meu nome, mas por amor do meu nome, diz Deus, eu vou restaurar vocês. E todas as nações irão glorificar o meu nome. Então eu quero que os irmãos pensem nessa noite. Se você quer trazer de volta a adoração à sua família, a primeira coisa que você precisa pensar é em restaurar a sua família, restaurar o seu altar, restaurar a sua vida diante de Deus. Dito isso, nós vamos para o texto que acabamos de ler, dando sequência a ele. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos: para trazer de volta a adoração em família, é preciso ouvir a voz de Deus. O texto que nós lemos, de 1 a 6, diz que, quando Deus mostra para Ezequiel a situação tenebrosa, difícil do local que ele estava, sequidão, sem vida, arruinado, sem esperança, Deus fala com o profeta o seguinte, verso 3: filho do homem, estes ossos poderão reviver? A resposta de Ezequiel mostra que ele sabia ouvir a voz de Deus. Olha comigo qual é a resposta dele: Senhor, Senhor Deus, tu sabes. Ele volta para Deus dizendo: isso não é comigo. Porque talvez Ezequiel tivesse olhado para ele e olhado para os ossos e falado: eu estou tão seco quanto esses ossos. Quando nós reconhecemos a nossa insignificância, a nossa pequenez, o nosso estado pecaminoso, caído, a única esperança, a única solução, o único escape nosso é olhar para Deus e falar: o Senhor sabe. O Senhor tem poder. Então é preciso, para trazer a adoração de volta, ouvir a voz de Deus. Ezequiel está ouvindo. O texto diz no versículo 4, Deus diz para ele: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5 ele coloca: assim diz o Senhor. Ele não inventa moda. Ele não tenta fazer nada do coração dele, dos sonhos dele. Ele fala: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. A primeira coisa que Ezequiel mostra para mim e para você: queremos restaurar a adoração, a família? Queremos ter uma família adoradora? Queremos ter uma família comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo? Comece a ouvir o que Deus está dizendo. Você está ouvindo o que Deus está dizendo para você nessa noite? Você está buscando no seu coração: Senhor, me ache. Senhor, fale comigo. Eu quero abrir um parênteses aqui e narrar para vocês um pequeno acontecimento que aconteceu com o pastor Jeremias Pereira, presbiteriano.
Ele disse que ele estava viajando, ele vai em uma cidade, tem lá uma festança na igreja grande, bonita, e ele chama 3 amigos e entra na igreja. Sentaram cada um separado, porque a igreja estava muito lotada, e aí eles começaram o louvor. E aí na hora do refrão do hino, eles repetiram 14, 15 vezes, e ele revoltado. Aí na hora da pregação, o pregador não saiu do texto, não conseguiu falar nada, ficou enrolado, e ficava dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e não falava mais nada. Ele, meu Deus, esse homem não prega, o que está acontecendo? Passa mais um tempo, chega a hora dos dízimos e ofertas, diz ele que ele levantou, enfiou a mão no bolso, tirou uma bolada e falou: quero dar uma oferta gorda. E aí o ministro falou assim: você que não entrega o dízimo, você que não traz tudo que tem, você é ladrão, você é sem vergonha, você não tem compromisso. E ele falou: eu não sou ladrão, eu sou trabalhador, então eu não dou oferta hoje. Aí ele saiu para fora da igreja, envergonhado com os amigos dele, e foi falar com os 3 amigos. Um amigo, quando ele falou assim: que culto, hein? Aí o amigo falou: verdade, que culto, que pregação, entendi que Deus é meu pastor. E foi eu, hein? Aí chegou no outro, e o outro falou assim: rapaz, mais de 1 ano que eu não dava R$1 de oferta, entreguei tudo que eu tinha. Que palavra, ele me mostrou que eu sou um ladrão, eu tive que consertar com Deus. Cada um foi falando uma coisa. Jeremias foi para casa, ajoelhou, orou e falou: Senhor, quando alguém estiver pregando, quando alguém estiver cantando, quando alguém estiver falando o teu nome, me acha e fala comigo. Eu contei isso para perguntar a você: você quer trazer a adoração de volta à sua família? Quer? Comece a clamar a Deus. Domingo, 3h na sua casa. Em vez de assistir uma série, em vez de assistir um jogo, em vez de passar o tempo, tire um tempo e comece a orar e falar: Senhor, usa o servo do Senhor que vai pregar. Usa aquele que vai cantar, Senhor. Usa aquele que vai transmitir a palavra nas mídias. Usa todo, Senhor. Coloca tudo no altar de Deus. Você vai ver Deus falando com você, porque seu coração está aberto. E aí Deus vai trazer palavra especial para você. Agora, quando você se fecha, quando você não se prepara, sabe como que você vai ficar? Continuar como ossos secos. Continuar sem vida. Mas quero ainda compartilhar com os irmãos uma segunda verdade. Para trazer de volta a adoração em família, é preciso pregar de acordo com a vontade de Deus. Os versículos 7 a 10 diz assim: profetizei como? O que está escrito aí, irmãos? Como me foi ordenado. Deus fala assim, o Senhor Jesus disse assim: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Se você for igual o profeta Ezequiel, o que você tem que fazer? Fiz como me foi ordenado. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos cobriam a carne, apareceu a pele, estendeu por cima dele, mas não havia espírito neles. Ezequiel fez do jeito que Deus falou para fazer, deu uma aparência de crente. Apareceu uma carne, umas vestes, agora já não era mais aquele cadáver seco, agora é um corpo. Mas Deus, para reforçar o que Ele quer restaurar, Ele chega no verso 9 e diz assim: então Ele me disse, profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem.
Essa palavra me faz pensar que Deus está dizendo para nós, não é necessário só ter roupa de crente, não é só necessário ter vocabulário de crente, não é só necessário ter Bíblia de crente, mas é necessário ter coração de crente, transformado por Jesus Cristo. Deus manda ele profetizar diretamente no Espírito. Assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Agora a coisa começa a melhorar, a imagem começa a melhorar, o coração começa a transformar. E aí, olha o que Ezequiel nos ensina. Mais uma vez ele repete a palavra que está lá no verso 7 e coloca no verso 10. Profetizei como ele me havia ordenado. Às vezes, nós falamos assim, a minha família não está boa, a minha igreja não está boa. Essa está boa é um mato que tem lá em Minas Gerais, tá? Eu estou falando está boa aqui, não está bem. E aí, começa, vou fazer alguma coisa. Vou tentar arrumar alguma coisa, vou mudar o estilo. Não é isso, meus irmãos. É a palavra de Deus. É o alimento para a nossa alma. É a palavra de Deus. O profeta diz, profetizei como ele havia me ordenado. Você quer a sua família no altar de Deus? Quer trazer paz para a sua família? Quer trazer a sua família para o altar para adorar a Deus? Faça como Deus está mandando fazer. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, para trazer de volta a adoração em família, é preciso acreditar que para Deus nada é impossível. Veja comigo os versículos de 11 ao 14, que diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, como eu falei, quando eu digo Israel, eu estou dizendo você, sua família, sua igreja. O que os ossos estavam dizendo? Olha a conclusão que o povo havia chegado. Nossos ossos secaram-se, e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Deixa eu perguntar para você. Algum momento na sua vida você já pensou desse jeito? Acabou. Não tem mais jeito. Esse casamento não dá para continuar. Esse filho não tem mais jeito. A minha vida não tem mais jeito. Será que não tem? Vamos olhar o texto. Vamos olhar para ver o que o texto diz. Depois da declaração de derrota, a palavra de Deus vai para Ezequiel no verso 12, dizendo assim: portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, ó meu povo. E eu quero pegar essa palavra e colocar ela não para Israel, mas para a sua vida. Deus fará a sua família sair do túmulo espiritual. Deus fará a sua família sair da derrota espiritual e vai colocar vocês na terra que Deus prometeu, na Jerusalém celestial. Para lá que estamos indo. Amém, igreja? É isso que nós estamos sonhando. É isso que nós fazemos quando oramos, é nisso que acreditamos quando pegamos a nossa Bíblia e falamos, vamos para a igreja. É com este desejo no coração que nós somos cristãos. O texto continua, e quando eu abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor.
O texto mostra para nós, meus amados irmãos, que quando tudo falha, quando parece que nada mais tem jeito, é necessário acreditar. É necessário fé para continuar. Eu acho interessante uma história do Novo Testamento, um episódio que acontece com Jesus. Um homem chega para Jesus e fala assim: Senhor, o meu filho está um fracasso, derrotado, possuído pelo demônio. Eu falei com os teus discípulos, mas eles não fizeram nada. O Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus olhou para aquele homem e falou assim: tudo é possível aquele que crê. Aquele homem olhou e falou: eu creio. Passou uns segundinhos e ele falou assim: Senhor, imagina ele tocando nas vestes de Jesus: vem cá. Eu sei que o Senhor conhece o meu coração. Eu sei que o Senhor sabe o que vai dentro de mim. Me ajuda na minha incredulidade. Talvez, meus irmãos, nós precisamos vencer esse passo da incredulidade. Talvez nós precisamos romper com essa barreira de duvidar que existe, que não existe nada impossível para Deus. Talvez nós precisamos dar a volta por cima. Falar: Senhor, tem jeito. Senhor, tem jeito. Ah, mas já morreu, já faz 4 dias, já deve estar fedendo. Senhor, tem jeito, Senhor, tem esperança para a sua família, Igreja da Central. Tem esperança em Jesus. Mas eu quero ainda compartilhar com os irmãos uma quarta verdade. Para trazer de volta a adoração em família, é preciso acreditar que a união é possível. Deixa eu falar uma coisa para vocês assim: Deus, ele tem um cuidado tão grande com o povo dele, mas tão grande, tão maravilhoso, que ele começou no capítulo 36, falar assim: eu vou restaurar. E aí ele chama Ezequiel e ele pinta um quadro em cores vivas, mostrando a restauração. Terminou de mostrar, Ezequiel já orou, a esperança já retornou. O que Deus faz? Desenha a mesma história com figuras diferentes. E é isso que nós vamos ver aqui. O versículo 15 até o 23 é meio longo, mas é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. E a palavra do Senhor veio a mim: ó filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os israelitas, seus companheiros. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, madeira de Efraim, para toda a casa de Israel, seus companheiros. Junta um ao outro, para que se unam e forme um só pedaço na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem: não nos contarás o que essas coisas significam? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: tomarei a madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a madeira de Judá, e farei delas uma só. E serão? Aonde que vai estar essa madeira? Na mão de quem, igreja? De quem, igreja? Na mão de Jesus. Os pedaços de madeira nos quais escreveste estarão na tua mão diante dos olhos deles. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: pegarei os israelitas de todas as nações para onde foram, reunirei de todas as partes e os conduzirei à sua terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será o rei de todos eles. E eu pergunto à igreja, e quero que a igreja responda com fé: quem é esse rei, igreja? É Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É isso que Deus está mostrando para Ezequiel. É isso que Deus está mostrando para nós nessa oportunidade. Quer que a sua família
seja restaurada, quer que a sua família traga de volta a adoração para o altar de Deus, você precisa acreditar que tem um rei que administra, que conduz, que rege, que guia a família. Esse rei é Jesus. O texto continua dizendo: nunca mais serão duas nações, nem se dividirão em dois reinos, de maneira alguma no futuro. Hoje, 21 de maio, eu estou na Igreja Batista Central. Tem um grupo de irmãos que está na Primeira Batista de Vitória, logo à frente. Para cá tem outro grupo que está em Santa Teresa. Do lado de lá tem Alto Laje, Jardim América, tem Vila Velha. Aí tem igreja presbiteriana, tem igreja assembleiana, tem igreja Deus e Amor. Mas quando eu olho para este texto, eu vejo Deus buscando os seus eleitos, redimidos, transformado, e dizendo: é um povo único. E o lugar deles não é na igreja A, não é na igreja B, é no céu, ao lado de Jesus. É isso que o texto está mostrando para nós. O futuro nosso é isso, irmãos. É isso que espera para aqueles que servem a Deus, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O versículo 23 fala assim: nem se contaminarão mais com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as apostasias pecaminosas e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Louvado seja Deus. É a restauração, é trazendo de volta a adoração, o altar da família, a comunhão. Ela começa na mesa da sua casa. Ela começa no templo da sua igreja. Ela começa quando você está de joelhos orando, quando você tira um tempo para ler a Bíblia. Mas ela só vai ter o ápice, a conclusão final, o dia que Jesus voltar. Que esse corpo que às vezes dói, esse corpo que às vezes adoece, vai ser transformado, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios 15. E nós habitaremos eternamente no céu com Jesus, como uma grande família, a família do Senhor Jesus. E para nós finalizarmos, eu quero compartilhar, à guisa de conclusão, os versículos 24 a 28. É uma conclusão um pouco longa, talvez uns 10 minutos. Para concluir, eu quero dizer, para trazer de volta a adoração em família, você precisa 3 coisas. Primeira delas, saber quem é o seu pastor. Versículo 24 diz assim para nós: mas o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão a eles. Eu sei que a maioria de vocês sabem, mas eu quero reforçar. Isso está acontecendo no exílio da Babilônia. Quando isso aqui está acontecendo, Davi já ficou na história lá para trás. Mas o texto diz, Deus está dizendo: o meu servo Davi reinará. Quando o profeta diz, Deus diz através da boca do profeta: o meu servo reinará sobre eles, e todos terão um só pastor. Todos vão obedecer os estatutos
estatutos, vão andar nos juízos de Deus. A pergunta que eu faço para você, e eu quero que a igreja responda em coro: quem é esse pastor? Mas que igreja linda, pastor. Eles veem Cristo em toda a Bíblia. O texto fala que o servo Davi reinará, a descendência de Davi, o prometido de lá de Gênesis 3,15, vai reinar sobre eles. E eles, melhor dizendo, eles não, né? Nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, que coisa maravilhosa. Mas, para trazer de volta a adoração, você precisa ainda saber para onde você está indo e quanto tempo você vai ficar lá. Eu saí de casa hoje mais ou menos 5h15, não posso falar correndo não, porque eu nunca consigo desenvolver o carro a mais do que 80. Mas andando o máximo que eu pude. Se fosse a minha esposa, chegava nos 120. Mas eu andei o máximo que eu pude, que eu queria chegar aqui antes do culto começar. Cheguei. E eu tenho compromisso de chegar lá antes do louvor acabar, para pregar de novo. Eu saí de casa sabendo para onde eu estava vindo e quanto tempo eu poderia ficar aqui. Vamos olhar o verso 25. Você precisa saber para onde você está indo. E você precisa saber quanto tempo você vai ficar lá. Veja o versículo 25. Está projetado aí? Leiam todos, por favor. Eu disse que você precisa saber para onde você está indo e quanto tempo você vai ficar lá. O texto diz, primeiro ele diz o tempo. Quanto tempo você vai ficar lá? Quanto tempo, igreja? Para sempre. Se o local que o texto está dizendo é para sempre, eu tenho uma pista, talvez vocês me ajudem. É para onde estamos indo? Para onde, igreja? Para o céu, para o lado de Jesus Cristo. Que maravilha! O texto volta a repetir que Davi será príncipe. Mas na verdade ele está dizendo que o descendente de Davi, Jesus, estará conosco eternamente, para sempre. Louvado seja Deus! E último, para trazer de volta a adoração em família, você precisa saber que você não está sozinho. Veja comigo os versículos 26 e 28. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles. Meu tabernáculo permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Igreja Batista Central de Vitória. Quando o meu santuário estiver no meio da Igreja Batista Central de Vitória. Aqui é uma célula do reino de Deus. Aqui é um pedacinho do céu, porque aqui existe homens, existe mulheres, existe jovens, existe crianças, que um dia arrependeram dos seus pecados, confiaram a sua vida a Deus, e assumiram um compromisso de viver para Ele. Talvez nas andanças da vida, talvez nas lutas da sua pequena existência aqui. O apóstolo Paulo fala que essa vida ela é leve e momentânea tribulação. Talvez nessa jornada aqui, alguma coisa machucou o seu coração. Alguma coisa feriu a sua alma. Alguma coisa desanimou você e fez você perder a alegria do Espírito Santo e você começou a ficar raquítico espiritualmente.
Você começou a sentir sequidão na alma. E a igreja tem um compromisso de chamar você hoje para trazer de volta a adoração em família. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. É hora de você falar: Senhor, cura minha ferida. Senhor, restaura a minha alma. Senhor, restaura a alegria do meu coração. Nós encontramos no Salmo 51, Davi clamando a Deus: traga de volta a alegria da minha salvação. O texto que nós finalizamos aqui diz que o tabernáculo de Deus vai permanecer com o seu povo. O povo de Deus não caminha sozinho. O povo de Deus tem o Espírito Santo que guia, consola, conforta e confronta. Talvez essa palavra nessa noite veio para consolar você. Talvez ela veio para confrontar você. Não importa se é para consolo ou se ela é para confronto. Ela é a palavra de Deus. É essa palavra que você deve lutar para ela estar no seu lar, na sua família, no seu emprego, na sua jornada, por onde você for. Trazendo de volta a adoração em família. Trazendo de volta a alegria de servir a Deus. Trazendo de volta o desejo de viver na presença de Deus. Você entendeu essa palavra? Essa palavra falou o seu coração? Você entendeu o quanto nós precisamos de Deus? Se eu pegar essa palavra e julgar ela em conexão com João 17, esses ossos secos é como os galhos da figueira quando são cortados. Mas os ossos são revividos, restaurados, quando eles são colocados de novo na videira. Nessa noite, talvez Deus esteja chamando você para reconectar os ossos da sua alma, os galhos da sua figueira, voltar ao primeiro amor, consertar a sua vida com Deus, falar: Senhor, aquele pecado nojento que tem atrapalhado a minha comunhão, está machucando a minha alma, Senhor, e está sendo mais forte do que eu. Diga para Deus, porque Deus é mais forte, e Ele vai ajudar você. Feche os seus olhos, coloque a sua vida no altar do Senhor, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que vive e que reina eternamente, eu coloco, Senhor, a vida da Tua igreja, do Teu povo, que ouviu essa palavra, Pai. Que neste momento, Senhor, eles estão orando, eles estão clamando a Tua face, Pai. E eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que traga restauração, cura, transformação e arrependimento. Deus, abençoa o Teu povo, guarda Teu povo, sustenta Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero devolver a palavra ao pastor Antônio, mas quero falar só uma frase rapidamente para os irmãos. O profeta Ezequiel é um homem extraordinário. Talvez você pense: que grande profeta. Talvez você olhe para mim e fale assim: que pastor maneiro. Você olha para o pastor Antônio e diz: que pastor maravilhoso. Mas a palavra desta noite, ela vai além. E eu quero que você saia daqui nessa noite dizendo: que Deus maravilhoso. Deus abençoe.